Acho que está aparecendo aí. Então, ó, vou começar aqui. Agora eu vou voltar para a sequência normal. Vamos ao capítulo 9. Na última aula. Só foi rapidinho falando do capítulo 1, que é introdução. E hoje começa o capítulo 3. E no título, essa representação aqui, visão de alto nível da função interconexão do computador, mas na verdade é falando de barramento. Né? Tinha lá nos outros, no capítulo 1 lá que a gente viu de introdução, falava do barramento, né? Tinha aquela representação que eu tenho a CPU como um dos componentes do computador. Aí eu tenho dispositivos de memória. Nesse caso seria a representação da memória RAM. E os dispositivos de entrada e saída. E qualquer dispositivo de entrada e saída entraria aqui. E conectando esses três componentes, eu teria aqui uma ligação, né, um caminho de dados entre esses três componentes, que é o barramento. Então, aí que esse capítulo fala isso daí. Então, quando a gente está falando aí de arquitetura do computador, é porque o computador já tem uma representação física, né, uma arquitetura e a sua organização, e com essa arquitetura a gente faz a programação direto no software. Né? Se não, você teria que trabalhar como se fosse quando você está fazendo alguma coisa no Arduino. Né? Você vai mexer com o Arduino, você tem que colocar um sensor para medir a temperatura, depois você tem que colocar resistor, capacitor para fazer algum processamento e aí por diante. Só que isso você está fazendo a programação no hardware. Né? Então, quando você vai fazer essa programação no software, que é o caso aí, você está fazendo um aplicativo, algum programa em uma linguagem de programação, a gente está mexendo com um alto nível. Então, eu preciso entender o que esse alto nível vai gerar até chegar no baixo nível, que é mexer no software. Né? Então, eu preciso entender os conceitos do hardware para poder trabalhar com ele. Por isso a ideia de estudar arquitetura. Né? Lá, se você vai para a representação aí que eu comentei do Arduino, você tem um sistema que é programado em hardware, que é o hardwired. Esse tipo de sistema ele acaba sendo inflexível, porque se você faz um programa para ler temperatura em Celsius e quer ler essa temperatura em Fahrenheit, o programa, no caso, o Arduino, que faz isso daí, que faz essa leitura, você precisaria mexer na parte física, e isso acaba ficando inviável dependendo do projeto que você fez. Por isso que a ideia de utilizar o software, o software vai fornecer sinais de controle, ou seja, vai fornecer entradas para gerar uma saída, e a partir dessas entradas eu faço um código que representa isso daí. E esse código é bem mais fácil de você fazer, né? Que é o que vê lá nas primeiras aulas de algoritmos, né? Você tem uma sequência de etapas para formar um programa, cada etapa é uma operação aí aritmética ou lógica, alguma questão de processamento, e isso daí vai gerar os sinais de controle. Né? E esses sinais de controle são gerados lá para a unidade de controle. Fiz aquela primeira representação aqui, seria do computador, só que a hora que eu pego dentro da CPU, eu tenho mais três componentes. Né? Um componente que é a ULA, unidade lógica e aritmética, uma unidade de memória, são os registradores, e a unidade de controle como terceiro componente. Né? Também conectando esses componentes aqui, eu tenho um barramento. Então, quando você vai executar esses códigos, para cada operação que você tem, existe um código exclusivo para fazer isso daí, que são as instruções. Né? Então, a unidade de controle que vai gerenciar a execução dessas instruções. É como se a hora que eu pego uma linha aqui, lá numa linguagem de programação,
A recebe A mais B, por exemplo. Vamos supor que o A e o B aqui são inteiros em C. Int A e B. Dois valores inteiros aí. Na hora que você tem uma operação, uma linha qualquer aqui, ó, de uma linguagem de programação, isso daí ele é convertido pelo compilador até você chegar no baixo nível, que são as instruções, né? Então, as instruções são executadas pelo processador. Na hora que você coloca essa sequência de instrução para ser executada, você está executando um programa. Então, até chegar nessas instruções, se eu parto aqui do alto nível, que é a linguagem C, por exemplo, eu vou chegar em um baixo nível, que seria a representação dessas instruções. Para representar essas instruções, normalmente costuma representar ela como se fosse algo do tipo assim, um ADD, por exemplo, é uma instrução poderia ser uma instrução de somar. Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, registradores, como eu estou falando aqui. De dentro do processador, eu posso indicar registradores. Então, ADD, R1 e R2, né? Como se fosse para adicionar dois registradores, como se fosse uma instrução que faz o R1 receber o valor dele mesmo, mais o R2, que é o segundo campo aqui passado. Então, até chegar nessas instruções, eu preciso fazer essa conversão. Isso é feito pelo compilador, né? Mas o compilador ele já conhece a estrutura da arquitetura, né? Você tem sempre essa sequência de passos para você entender o que um programa, o compilador, por exemplo, está fazendo. Você tem que entender a arquitetura do computador. Então, os componentes aí da CPU, você tem lá unidade de controle, unidade lógica e aritmética, né? E os registradores. Aqui ele só descreve esses dois componentes, né? Que são os componentes que vão trabalhar mais efetivamente com a execução desses programas. O que normalmente acontece aí? Você vai entrar com dados e instruções, né? Como se fosse falando aqui. A ULA, você poderia ter uma representação desse tipo aqui. Aqui sendo a ULA, uma entrada, chamar de A, uma outra entrada B, e uma entrada que eu vou colocar aqui para cima, C, de controle. Isso daí pode gerar, por exemplo, uma saída S. Então, a ULA ela vai receber dados e vai receber instruções. Por exemplo, a hora que eu quero, vamos supor que uma ULA faz duas operações, né? Ela faz a operação de soma e subtração. Então, vamos supor que a hora que o controle entra com valor zero, né, pensando nos binários aí, é que eu quero fazer uma soma. A hora que o controle entra com o valor 1, ele quer fazer uma subtração. Então, pelo controle, que é uma entrada da ULA, eu indico que operação que eu quero fazer. Aí, por exemplo, se eu coloco como entrada no controle 0, quer dizer que eu estou indicando, estou dando uma instrução para a ULA, né, falando que eu quero fazer uma soma. De qual dado? Do A e do B. Então, por exemplo, se eu entro com 5 no A e 10 no B, ia gerar a saída 15, porque ele somou os dois valores. Se eu mudo, vou colocar de uma outra cor aqui, se eu mudo a entrada, isso dá para enxergar esse roxo aqui, se eu mudo a entrada e coloco 1 como controle, quer dizer que eu estou fazendo uma subtração. Mantendo 5 e 10, ele poderia fazer o 5 menos 10, ia gerar de saída menos 5. Né? Então, essa é a representação do funcionamento da ULA, que você tem os componentes aí para definir o que você vai fazer com esses componentes. Além disso, dentro da CPU, você vai ter os registradores, né? Daqui uma representação da CPU.
Alguns registradores você vai armazenar, são como se fossem registradores temporários, né? Registrador que vai armazenar dados temporariamente. Outros registradores são específicos para armazenar algumas informações. Por exemplo, um registrador que a maioria das arquiteturas tem é chamado de PC, de contador do programa. Esse daí é como se você pegasse, vamos supor, lá onde você está fazendo alguma coisa na linguagem C. E você tem as linhas na hora que você vai escrevendo o seu programa, né? O contador do programa, ele está indicando, por exemplo, se o PC está indicando que ele está armazenando a posição 3, quer dizer que a próxima instrução a ser executada é a instrução 3. Então quer dizer que ele já executou a instrução 1, já executou a instrução 2. A próxima é a instrução 3. Então, o contador do programa indica qual que é a próxima instrução. A hora que você começa a executar a 3, o contador do programa vai para 4. Começa a executar 4, o contador vai para 5. E aí por diante. A hora que você pega lá a mesma representação, aqui eu estou falando, falei como se fosse aí um programa em C, né? Mas se você tem aqui no seu programa em C, vamos supor, linha 10, linha 11, 12... Aí aqui na linha 10 você chama uma função 1, e essa função 1 começa lá na linha 200, né, a definição dela. O que ele vai fazer? Ele está executando a linha 9, começa a executar a linha 10, na hora que ele executa a linha 10, ele vê que ele não vai para a posição 11. Né? Ele tem que pular isso daí e ir lá para a posição 200, vamos supor que ele executa da 200 até a 300, que é o F1, depois ele vai voltar para 11. Então, a hora que você faz essas chamadas desse tipo aí, essas informações vão precisar ficar armazenadas na CPU, armazenadas temporariamente, para saber como se fosse qual que é o endereço de retorno, né? Então, executa da 200 até a 300, depois volta para onde? Ele tem que voltar para 11. Seria a próxima. Então, isso daí ele vai ficar armazenado dentro da CPU, né? Um pedaço nessas informações aqui, que é chamado unidade de execução. Então, ele vai armazenar temporariamente essas informações por aí. Além disso, outros registradores que são utilizados dentro da CPU, um registrador ali chamado de IR. O IR é o registrador de instrução. O registrador de instrução vai armazenar o que ele está fazendo agora. Então, por exemplo, voltando aqui, estou executando a instrução 2. Se a instrução 2 é um ADD alguma coisa, né, ADD A e alguma coisa aqui, quando ele estiver executando a instrução 2, esse valor ADD A vai estar armazenado aqui no RI. Terminou de executar 2, vai começar a executar 3. Pega a instrução 3, armazena no RI. Né? É como se ele precisasse armazenar o que ele vai fazer no registrador RI. Dois registradores aqui temporários também, que é o MAR e o MBR. Esses dois registradores vão ser utilizados aí para armazenar posições da memória, o endereço de memória e o registrador de buffer de memória para armazenar temporariamente algum valor. Né? Então, o de buffer de memória, que é o MBR, ele armazena dados. O registrador de endereço de memória armazena posições da memória. São informações diferentes que o processador vai armazenar. Então, MAR e MBR. E mais dois registradores aqui de endereço, só que aí de dispositivos de entrada e saída, e de buffer de entrada e saída, que é o IOAR, os dois últimos aqui, e o IOBR, né, registrador de endereço de entrada e saída,
e de buffer de entrada e saída. Então, por exemplo, quando ele tem que armazenar alguma informação no HD, ela pode ser passado isso daí por esses registradores. Aí, pensando lá de novo na execução de um programa, né, quando você faz um programa em C, ele vai ser convertido até chegar no que é comentado lá às vezes como nível de máquina, né, que é representar as instruções desse baixo nível, como se eu usei ali o ADD. Aí, quando você tem as instruções nesse formato aqui, que seria aí o nível de máquina, aí eu preciso o processador vai ficar fazendo duas coisas, né? Pensando na divisão das etapas. Ele vai ver qual que é a próxima instrução que ele tem que fazer, que é buscar e executar, depois executa ela. Terminou de fazer isso para uma, vai para a próxima. Busca a instrução, depois executa. Busca a instrução e executa, né? E isso daí é chamado como sendo o ciclo de instrução, né? Então aqui seria o ciclo de instrução de uma visão mais básica. Então o processador, o que ele fica fazendo? Processando informação. O que é processar informação? Executar o ciclo de instrução. É como se ele tivesse um monte de linhas aqui, que são as instruções, e ele busca essa instrução. Buscou. Porque o que é buscar aí no caso? Essa instrução vai estar armazenada em alguma posição da memória. O processador tem que buscar trazer essa informação da memória para o processador. Buscou. Terminou de buscar, executa, né? Aí a execução pode ser passar isso daí pela ULA, passar isso daí para fazer alguma tarefa de entrada e saída, mas o processador tem que executar. Terminou de fazer isso para a primeira, vai para a próxima. Busca, executa. Busca, executa. E sempre nessa sequência aqui, busca, executa. Aí, o que nesse capítulo 3 aqui é feito? Dividido esse busca e executa, ou seja, esse ciclo de instrução, isso daí é decomposto em várias etapas, né? Aqui a gente está representando só como busca e execução, mas isso daí é dividido em várias etapas para representar esse ciclo de instrução. Então, primeiro, busca e executa. Então, o que o computador precisa, o computador, o processador, no caso, precisa fazer? Ele vai, vamos supor, eu estou marcando lá, PC está marcando que a próxima instrução é a 2. Então, quer dizer que ele está executando a linha 2, né? Está executando a linha 1, quer dizer, e vai começar a executar a linha 2. Quando ele vai buscar a instrução 2, ele pega o que está armazenado aqui na 2, vamos supor que é um ADD, isso daí é carregada no registrador RI. Então, no RI, se ele tem que executar a linha 2, ou seja, a próxima instrução é a linha 2, ele vai pegar o que está armazenado na posição 2 e carregar no RI. Terminou de fazer isso daí, ele vai aumentar o contador do programa em mais um. Ou seja, ele já começou a executar a linha 2. Agora o contador do programa vai para 3, né? Porque ele vinha aqui na memória, isso aqui como se fosse a memória, né? Ele vinha nessa posição aqui, na posição 3, e buscar o 3, quer dizer que ele já começou a executar essa instrução. Depois que ele fez isso, o computador agora precisa fazer uma nova etapa, né? Considerando aquelas duas anteriores lá, que estava busca e execução. Buscou o valor da posição 2 e armazenou no RI. Ele tem que interpretar a instrução, né? Eu coloquei a instrução aqui como sendo ADD, né, que já daria para entender que ela é uma soma. Mas, na verdade, como a gente está falando disso daí em baixo nível, essa instrução vai estar como 0 e 1, né? Ou seja, vai ter algum valor binário para essa instrução. Então, o que o processador precisa fazer? Identificar o que é essa instrução. Às vezes, o 0101 é um ADD e o 00100 é uma subtração. Então, ele tem que decodificar o que ele buscou e ver o que ele precisa fazer.
Então, voltando aí, né? Estava com PC igual a 2, quer dizer que se o PC, que é o contador do programa, está em 2, eu estou executando a instrução 1. Terminei de executar a instrução 1, busca a instrução 2, que é o... Por que 2? Porque é o que o contador do programa estava armazenado. Carrega no RI, coloquei o ADD para cá. Terminei de fazer isso, aumenta o contador do programa para 3. Decodifica a instrução que está armazenada no RI. Esse 0,101 quer dizer que eu tenho que fazer uma soma. Então, uma soma entre o quê? Entre o dado que vai estar aqui, que seria, vamos supor, x, e y, que também vai estar em binário. Terminei de decodificar, executa essa instrução. Né? Então, o que eu fiz? Eu adicionei, o que a representação ali mostrou? Eu adicionei uma etapa a mais aqui, ó, né? E aí fica busca, decodifica e executa. Né? Então, eu tenho que buscar a instrução, ver o que ela precisa fazer para depois executar. E aí, cada instrução pode ser representada de forma diferente, né? Posso ter instruções que fazem transferência entre CPU e memória, transferência entre entrada e saída, posso ter instruções de processamento de dados, né? Alguma operação que envolva a ULA. Posso ter uma instrução de controle, né? Por exemplo, alterar a sequência de operação em C. Quando você coloca um break, né? Você está alterando a sequência de execução, o fluxo de execução normal do seu programa. Então, o break, se você coloca isso daí dentro de um for, por exemplo, ele vai sair do for. Né? Então, em vez de, vamos supor que o for ia continuar fazendo a repetição, né? Voltando lá para cima. Se você colocou um break, ele vai quebrar a sequência de execução. Então, é um tipo de instrução também. E essa instrução, ela é representada aqui com duas características. Né? Primeiro, o opcode, né, que é o que ela faz, ou seja, se é uma soma, se é uma subtração, igual eu coloquei lá o 0, 1, 101 para soma e aí por diante. E os operandos, né, aqui está chamando de endereço, mas poderia ser operandos também. Então eu tenho opcode e operandos na minha instrução. Opcode seria o que ela faz, né? Aqui tem uma representação de alguns opcodes, né? Vou usar aqui eles estão em binário, essas representações aqui, mas vou representar aqui em cima em decimal, né? Então, opcode 1 quer dizer que ele tem que carregar alguma coisa na memória. Opcode 10, que é 2, quer dizer que ele tem que armazenar na memória, como se fosse o 1 é um load, né, que ele carrega da memória. O 2 é um save, que ele salva na memória. E o 101, que é o 5, é um adiciona da memória o AC. É como se fosse uma soma. Né? Então você tem ali 3 instruções representadas com os seus opcodes. Então esse opcode estaria armazenado aqui. Mas ainda pensando na instrução como um todo, eu precisaria descrever onde ele vai pegar essas informações, né? Ou seja, quais são os operandos. Para isso, ele mostra um programa aqui no próximo slide, que ele vai usar esses registradores aqui, ó. Contador do programa que eu já comentei, registrador de instrução, também já comentei, a instrução que está sendo executada, e o acumulador, né? Esse daqui apareceu de diferente aqui, que é um armazenamento temporário, como se fosse um registrador que temporariamente vai armazenar alguma informação. Acho que está dando para ler aí essas posições. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ver se fica melhor. Assim. Então aqui é um exemplo de como que é feita a execução de umas instruções aí. Então eu tenho aqui, como se fosse a memória, né? Na memória, o programa que eu preciso executar está armazenado na memória. Então, por exemplo, o programa que eu preciso executar
está armazenado nas posições 300 até 302. Então, nessas posições é o meu programa. Os dados, as informações que o programa usa, estão armazenados lá na posição mais para frente, 940. Então, aqui é como se eu tivesse as instruções do meu programa, e aqui eu tenho os dados do meu programa. Analisando os registradores aqui, ó. Registrador PC indica qual que é a próxima instrução a ser executada. Então, o PC ali está marcando 300, quer dizer que a próxima instrução a ser executada é a instrução 300. Ou seja, quando ele terminar a instrução 299, que não está mostrando, ele vai começar a instrução 300. A C é esse registrador temporário, de acumulador. Por enquanto, aqui não tem nada armazenado ali. E IR é a instrução que está sendo executada. Então, a hora que você, como se fosse executar esse pedaço, essas imagens que está mostrando aí, isso daí vai mudar esses valores desses registradores. Então, pensando nesse exemplo aqui, você tem aí as instruções de 300 até 302. PC está marcando 300, contador do programa, quer dizer, a próxima instrução a executar é a instrução 300. O que eu faço? Lembrando vou colocar em vermelho aqui, lembrando que para executar uma instrução, primeiro eu vou fazer a busca, ficou um Czinho meio feio aqui, que eu vou deixar certinho aí. Primeiro eu vou fazer a busca dessa instrução, depois eu vou decodificar, que é analisar e ver o que ela faz, depois eu faço a execução. Então sempre busca, decodifica e executa. Então o que é buscar a instrução? Na hora que eu começar a executar a instrução 300, eu tenho que fazer o quê? Pegar o que está na posição 300, que é esse 1940, e armazenar no registrador de instrução. Foi o que é feito aqui, ó. Etapa 1. Terminei de fazer isso, o contador do programa vai mudar, né? Porque eu já comecei a executar a instrução 300. Então agora aumenta o contador do programa para 301, que quando eu terminar de fazer a 300, eu vou para 301. Agora eu preciso decodificar a minha instrução, ou seja, analisar esse 1940 aqui e ver o que ela faz. Essas instruções têm a ver com essa representação aqui atrás, ó, que eu tinha rabiscado, mas como eu dei um ESC aí para fechar a apresentação, sumiu aqui o que estava escrito, né? Mas eu tenho pensando aqui, nessa representação aqui está em binário, mas eu tenho 1, 2 e 5, né? Então, 1 é a primeira instrução, 2 é a segunda e 5 é a terceira instrução ali. Então, 1 carrega, 2 armazena, 5 adiciona. Então, essa primeira instrução aqui, 1940, ela vai ser decodificada. Decodificar isso daí, eu tenho que pegar uma instrução e dividir em partes, né? Nessa representação, o primeiro número, que é o que está circulado ali em vermelho, indica o opcode, o resto indica aonde você vai pegar essa informação. A instrução 1 é aquela instrução que faz vou arrumar aqui, é a instrução que faz o load, né, que eu tinha rabiscado ali atrás. Instrução 1, então, faz o load, né? Carrega alguma coisa no acumulador. Estava marcado aqui, né, ó, carrega a C da memória, né? Então ele vai, o que essa instrução aqui vai fazer? Carrega alguma coisa da memória, alguma coisa de qual posição? Aí esses outros 3 valores que está aqui, ó, que é o 940, é o que ele vai carregar. Então aí o que é feito? O dado que está na posição 940 seria esse 3,
é carregado no acumulador. Terminei de fazer isso, busquei, decodifiquei e executei a instrução. Vou para a próxima. Né? Então, estava marcado 301. O que eu preciso fazer? Busca a instrução. 301, armazenei aqui. Está aqui ela armazenada. Né? A mesma coisa que estava na posição 301. Terminei de buscar, aumenta o contador do programa para 302. Decodifica a instrução 301. Eu vou separar entre o primeiro bit e os últimos 3. A instrução 5 é essa daqui, ó. Né? 5 adiciona da memória ao acumulador. Então é uma soma, né? Adiciona da memória ao acumulador. O que ele fez? Adiciona da memória ao acumulador, mas de qual posição da memória? Está marcado aqui, ó, 941. Então, ele vai vir na posição 941, pegar esse dado, que é o 2, pegar a informação que estava no acumulador, que é o 3, soma esses dois, gera o 5 e salva de novo no acumulador. Então, ele fez uma soma de 2 valores. Terminou de fazer essa soma, vai para a próxima instrução, né? Está marcado 302 no contador do programa, busca a instrução 302. Jogou para o registrador de instrução. Decodifica ela, né? A hora que ele terminou de buscar, aumenta o contador do programa para 303. Decodifica a instrução do RI. 2. 2 é a instrução que é a do meio aqui agora. É a instrução que armazena a C na memória. Então, é uma instrução que salva. Decodificou isso daqui? Tá, é uma instrução que salva, mas salva em qual posição? 941, é o que está indicado no RI. Então, ele vai pegar o que estava armazenado no acumulador, salvar na posição 941. Né? Então, aqui no começo, é como se eu tivesse aqui os dados, ó, 3 e 2. O que ele quer fazer? Somar esses dois valores e armazenar em 941. Somei os dois, 3 mais 2, 5, armazenou na 941, que é a última posição aqui. Então, a execução de um programa é seguindo essa ideia aí. Né? Busca, decodifica e executa. Sempre essa repetição, que é o chamado aí de ciclo da instrução. Né? Então, aqui está bem detalhado aí essa representação para mostrar o que acontece quando você está executando isso daí. Busca a instrução, armazena ela nesse contador do programa, decodifica, que é pegar esse pedaço aqui, né, e ver o que ela faz. Né? Aí eu tenho que ver pelo opcode. Depois eu vou executar a instrução. Aí cada instrução vai ser um formato diferente. Né? Aí ainda, eu estava usando ali de... Vou riscar aqui, ó. Estava usando ali a instrução com 1 bit, né? Só tinha uma posição aqui, ó, que era o 1, o 2 e o 5. Se só tem aqui 1 bit, eu só poderia ter 10 instruções diferentes. Porque ou a instrução é 0, ou é 1, ou é 2, 3, até o 9. Né? Então, essa quantidade de bits que eu uso aqui para o opcode, né, depende de quantas instruções possíveis eu vou conseguir representar. Então, se você aumentar, se você quer ter um computador com mais instruções possíveis, precisa aumentar essa quantidade de bits. Né? Então, com 1 bit só de opcode, na minha instrução, eu só consigo 10 instruções. Isso pensando com 1 bit eu só consigo 10 instruções se eu pensar no decimal. Né? Se eu for usar o binário, né, cai naquela... Apaguei, né, eu dei um ESC aqui. Cai naquela ideia que eu comentei da ULA aqui para trás, né? Eu fiz uma representação, vou buscar aqui. Eu fiz uma representação da ULA com o controle, com um A e um B, né? E o Czinho aqui. Se o C só tem 1 bit, a sua ULA só vai poder fazer 2 operações possíveis, né? Ou o C é 0, ou o C é igual a 1. Então, com 1 bit de controle para minha ULA aqui, só consigo fazer 2 operações.
Ah, eu quero fazer as 4 operações básicas na minha ULA. Você precisa de um controle com 2 bits, pelo menos. É a mesma analogia que eu tenho aqui. Com 1 bit para o opcode, eu só consigo fazer 2 operações. Isso no binário. E os operandos, que são os elementos que ficam aqui na frente, também vai influenciar o que você precisa fazer nas suas instruções, né? Você aumentar muito isso daqui, você consegue representar mais informações. Se diminuir, diminui a quantidade de informações que você consegue representar. Então, esse ciclo de instrução é a representação lá do busca, decodifica e executa. Só que, além disso, isso daí é dividido em mais operações, né? Que é expandido ainda mais a representação desse ciclo de instrução. Né? Então, aqui ele mostra uma representação mais detalhada desse busca, decodifica e executa. Então, a hora que ele fala busca a instrução, né? Que seria essa etapa aqui. Quer dizer que eu tenho aqui como se fosse a posição da memória, tenho aqui posição 5, 6, 7, 8 e aí por diante. Vamos supor, eu quero buscar a instrução 5. Seria fazer isso daqui. Mas antes de buscar a instrução 5, eu tenho que descobrir onde ela está armazenada. Né? Então aí entra uma etapa anterior a esse busca da instrução, que é calcular o endereço da instrução. Né? Então, se a instrução está na posição 5, eu tenho que descobrir que está na posição 5. Né? Isso daí vai usar o contador do programa para fazer esse cálculo. Então, o contador do programa vai influenciar aqui no cálculo do endereço da instrução. Tá, descobri que eu tenho que buscar na posição 5. Vim aqui na posição 5, que está marcado, sei lá, um ADD, busquei a instrução. Terminei de buscar, decodifica. Né? Vê o que ela faz. É uma soma. Depois que eu vi o que a instrução faz, outras etapas aqui em ciclo, né? Porque tem a seta para subir e para descer, falando para calcular o endereço do operando. Porque essas instruções, por exemplo, podem acessar dados diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter um ADD que manda aí, por exemplo, na posição da memória 25. Soma o dado da posição 25 com o dado da posição 27. Então, nessa representação aqui, eu teria que a minha instrução é tudo isso. O opcode vai ser o ADD, lógico que isso daí vai ter que ser representado em binário. Eu tenho os operandos aqui, né? Operando 25 e operando 27. Para esses operandos, eu também vou precisar ir na memória buscar ele, né? Porque toda a instrução está no RI. Só que os operandos, se é ir buscar na posição 25 e na posição 27, eu preciso ir lá acessar essas informações. Por isso, busca do operando. Né? Eu calculo o endereço de onde estão os operandos, depois vou lá buscar. Enquanto eu estiver operando, que pode ter mais elementos aqui, eu vou ficar nesse loop aqui. Calculo o endereço do operando, busco o operando. Terminei de fazer isso daí, aí que efetivamente você vai colocar a sua instrução para ser executada. Né? E terminei de fazer a instrução, eu vou ver onde que eu vou salvar isso daí. Calculo o endereço do operando. Né? Às vezes ele estava salvando, somando o que está na posição 25, somando o que está na posição 27, para salvar na posição 50. Né? Você tem que ver como você chegou nesse 50, né? Para depois salvar isso daí na posição 50. Volta e começa tudo de novo. Né? Aqui ainda fala de um retorno aqui para dados, da instrução completa, mas por enquanto não entra nesses detalhes aqui. Mas é um ciclo, né? Ciclo da instrução. Primeiro a gente tinha comentado lá, busca e executa.
busca e executa sempre nessa sequência. Ah, adicionei um campo a mais. Busca, decodifica e executa. Busca, decodifica e executa. E agora entra nessa representação aqui com 8 estados, né, que são os 5 de baixo ali e os 3 de cima, para representar de novo ainda o ciclo da instrução. Aqui, olha, ele só descreve o que cada um desses estados aqui faz. Uma informação importante aqui ainda é que o formato desse desenho aí, 5 estados aqui embaixo e 3 aqui em cima, não é aleatório isso daí. Quando você tem uma operação do tipo essa seta aqui, ó, representa uma operação que está sendo feita dentro do processador. É como se esses 5 estados aqui estão dentro do processador. Então, uma seta desse tipo ali ou uma seta desse tipo são operações internas ao processador. Qualquer seta que sai dessa representação aqui dos 5 estados de baixo e vai para os 3 estados aqui de cima, qualquer seta que passe por isso daí, que seriam, rabiscar de outra cor aqui, que seriam estas setas aqui, ó, essa seta aqui, essas duas aqui e aqui, qualquer uma dessas setas são informações que são trocadas do computador com a memória, né? Então, as setas dos elementos, os 5 elementos aqui de baixo, indo para cima com os elementos aqui, são informações que são trocadas entre CPU e memória. Então, essas setas aí. Ele está falando aqui, ó, estados na parte superior envolve troca entre processador, memória e módulo de entrada e saída. Estados na parte inferior, operações internas do processador. E aí ainda pode acontecer uma outra representação no computador, que é a interrupção, né? Interrupção é o conceito que o módulo de entrada e saída pode interromper o processador por conta de algum evento que aconteceu, né? Por exemplo, quando acontece a divisão por zero, o computador não consegue tratar isso daí. Então, você estava executando isso daí e o programa acaba interrompendo a execução disso daí, porque ele não consegue resolver a divisão por zero, né? Então, a execução do programa é interrompida. Quando acontece o estouro, eu estou usando 2 bits para representar o número, mas você somou os 2 e você quer representar o número 100 com 2 bits. Não é possível, aconteceu o estouro, é interrompido, né? Quando você está falando aqui de sistemas operacionais, por exemplo, o sistema operacional pode interromper a execução de um programa, né? Aí depende o que vai ser pensado em relação ao sistema operacional, né? Mas um sistema operacional, por exemplo, vamos supor aqui, eu estou apresentando o PowerPoint aqui para vocês, vamos supor que eu estou com o Skype aberto e chega uma ligação no Skype para mim. O que vai acontecer? O sistema operacional vai interromper a execução do PowerPoint por conta de um evento que aconteceu, né, no Skype de chegar alguma ligação, se eu tivesse com o Skype aberto aí, por exemplo, né? Então, isso daí também envolve, além de ser esse caso do Skype, um exemplo do sistema operacional é também de entrada e saída, pelo Skype ser um dispositivo de entrada e saída que está conectado à rede, né? E falha de hardware também pode gerar uma interrupção, né? Por exemplo, quando acontece, quando é detectado um erro na transmissão dos dados. Então, o que é a interrupção, né? Interrupção é como se fosse, eu estou executando um programa, né? Em um momento qualquer acontece a interrupção. Então, esse write aqui é representando uma instrução de entrada e saída. Quem resolve a entrada e saída não é o processador. Então, é como se o write fosse uma função que ele vai precisar passar por tudo isso daqui.
Quando ele termina, ele volta e continua a execução. Ah, mais um write é de entrada e saída. Começa a executar tudo isso daqui, vai até o final, depois volta. Né? Então, é uma possibilidade. Aqui, mesma coisa. Né? Você começa a executar um programa, a write é uma instrução de entrada e saída. Vai resolver a entrada e saída, né? E volta. Só que resolver entrada e saída, às vezes demora para finalizar. Né? Então, esse X aqui, ó, representa como se fosse quando a operação finalizou. Aqui ele passou o comando para entrada e saída, mas a operação de entrada e saída não finalizou. Então, volta e vai resolver isso daqui. Outro write, segue tudo de novo, e aí por diante. Mesma coisa aqui, né? Estava executando o programa do usuário, acontece uma chamada de entrada e saída. Passa, como se fosse preparando o dispositivo para entrada e saída, e volta. Quando essa operação finalizar lá embaixo, né, como se fosse aqui, quer ler alguma informação do usuário, deixei o cursor para o usuário digitar. O programa, dependendo do que é, ele vai continuar executando normalmente. Quando o usuário digitar a informação e dar um Enter, aí que é aquele xizinho aqui, ó. Eu preciso tratar essa informação no final. Então, o programa tem diversos jeitos para você fazer isso daí, né? E com esse ciclo de interrupção, acaba adicionando algumas etapas a mais lá no ciclo de instrução, né? Que agora é ciclo de instrução com interrupção. Então, na primeira representação, busca e executa. Só que, depois que eu executar, eu vou ver se alguém me interrompeu. Por que ver se alguém me interrompeu? Lá, quando a gente está falando de entrada e saída, que é alguns capítulos aí mais para frente, ele descreve a entrada e saída como sendo passar a tarefa para outra pessoa. Como se fosse quando o processador quer salvar alguma informação no HD, ele começa a executar, passa essas informações para o HD, ó, salva isso daqui para mim, e é como se ele falasse, ó, quando você terminar, você me avisa. Né? Esse me avisa é uma interrupção. Como se fosse, passei a tarefa para o HD salvar alguma informação. Ele terminou, quando ele terminou, ele interrompe o processador como se fosse para avisar, ó, o que você me pediu para salvar, está aqui, está pronto, finalizei. Né? Então, isso é uma interrupção, um exemplo de interrupção aí. Então, o que é adicionado? Um estado aqui a mais, né? E esse estado ele vai tratar da interrupção quando tem dois estados a mais, né? Falei um só. Dois estados a mais para representar essa interrupção. Aí, quando eu preciso, quando o processador é interrompido, eu tenho que tratar disso daí. Né? E aí pode acontecer de você ter várias interrupções, né? Que ou eu posso desativar, ou eu posso definir prioridades. Né? Que seria desativar? Enquanto eu estou tratando de uma interrupção, ninguém me interrompe. Ou eu falar, não posso ter, eu preciso ter prioridade, falando, por exemplo, que um dispositivo de mais alta prioridade pode interromper um dispositivo de mais baixa. Né? Por exemplo, uma solicitação de rede aqui, por exemplo, lá no caso do Skype, pode interromper um processo local aqui que não está se comunicando em rede. Né? Então, definir prioridade. Ou eu desativo. Né? Enquanto eu estou tratando da interrupção, ninguém pode me interromper. Né? Enquanto eu estou imprimindo alguma coisa, ninguém pode interromper. Porque, às vezes, esse tratamento da interrupção pode ser importante aí. E aí, a representação, ó, quando você tem interrupções alinhadas, é parecido com a ideia lá de funções e procedimentos alinhadas, né? Estou executando um programa de usuário aqui, começo a tratar uma interrupção. Enquanto eu estou tratando, chama outra, vou resolver isso daqui primeiro, tá? Finalizar, depois eu volto, finalizo aqui e volto para cá. Ou múltiplas interrupções, aqui representando no tempo também, né? Ó. Tempo 0, comecei o programa do usuário. Tempo 10, acontece manda imprimir alguma coisa, tá aqui. Agora
eu tenho que fazer uma comunicação no tempo 15. Começa a fazer isso. Terminou a comunicação aqui no tempo 25, volta para esse ponto. No tempo 25, preciso salvar alguma informação no disco. Vai fazer tudo isso daqui, quando ele terminar, volta, e aí por diante. Só uma sequência de eventos quando você tem aí múltiplas interrupções no seu computador. Então, esse começo aí é mais a arquitetura aí do computador, mostrando aí as características do que você tem no seu computador e principalmente ali o ciclo de interrupção. Que até o final, até final do ano, até ano que vem, provável, né, do jeito que está o calendário, a gente vai ver essas coisas de ciclo de interrupção, certo? Aí depois ele começa a falar aqui do barramento, né, que falei lá que é um dos outros conceitos aí que a gente vai ver nesse capítulo, né? Mas de hoje aí, ó, o conteúdo é esse. Não tinha passado lá na última aula, eu tinha colocado só uma tarefa de LFA, mas esse conteúdo de hoje ainda não vou passar nada de arquitetura, certo? Então, vou finalizar aqui. E aqui.